Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês quais foram os erros que cometemos ao abrir nossa loja. Tiveram diversos erros, mas eu vou citar alguns deles que eu acredito que foi os mais graves que a gente cometeu. O primeiro dele é um erro muito comum, que eu acredito que algumas de vocês possam até cometer ele também, mas não façam isso, porque isso pode comprometer o futuro do seu negócio. O erro é dobrar o preço e adicionar mais 5, 7 reais de custo, achando que é dessa forma que se tem 100% de lucro. Não é bem assim, gente, não é bem assim que funciona. Eu achava que era assim que funcionava, que as empresas dobravam o preço e adicionavam mais ali 5, 6 reais de custo e ganhava 100% do lucro. Eu achava que era dessa forma que se fazia e que era dessa forma que eu ia conseguir manter minha loja. Mas não é bem assim que funciona. Para se manter, principalmente quando pagamos aluguel, ela entra vários tipos de custos, né? Que é o aluguel, despesa com funcionário, se tiver o nosso Prolabore, que também é um dos erros que eu vou falar com vocês mais adiante. Nosso Prolabore, entra sacola, entra tag, várias coisinhas nisso tudo aí. E quando a gente dobra o preço e adiciona mais esses 5 reais, todas essas outras coisas a gente vai estar perdendo. A gente vai estar tirando daquele preço dobrado, que seria o lucro, a gente vai estar tirando dali e dessa forma a gente nunca vai ver nenhum tipo de resultado. A gente só vai vender, vender, vender e não vai haver lucro para que nossa empresa cresça. E esse foi um dos erros que a gente cometia muito. Eu falo a gente porque era eu e minha irmã na época. A gente cometia muito esse erro de achar que ganhava 100% só dobrando o preço e adicionando mais 5 reais do custo. E não é assim que funciona. Outro erro bem comum é a gente vender. Nós vendemos, um exemplo, eu vendi 100 reais. Aqueles 100 reais não é meu, aqueles 100 reais é da empresa. Mas a gente cometia esse erro de precisar de qualquer tipo de coisa, a gente pegava daqueles 100 reais e usava, fazendo daquilo nosso salário. Mas não é bem assim que funciona. Para que as coisas deem certo, a gente tem que estabelecer. Eu tô aprendendo, na verdade, eu ainda não sei 100%, eu não vou mentir, chegar aqui e falar para vocês que eu sei fazer ainda, mas eu tô aprendendo, tô no caminho de como tirar esse Prolabore. Eu já tenho uma noção, mais ou menos, que é assim que eu tô fazendo. Quando eu souber 100%, ver o resultado, eu venho aqui e ensino também para vocês. Outro erro bastante comum é não ter nenhum tipo de gerenciamento na loja. Possa ser um caderninho que a gente anote tudo que saiu, tudo que entrou, como foi a forma de pagamento e vice-versa. Na nossa loja, na nossa primeira loja, nós não tínhamos esse controle. A gente só fazia, vendia às vezes, que nem era sempre, que também eu vou falar sobre isso mais adiante. Nem era sempre que a gente vendia. E aí a gente nem tinha noção do que era vendido. A gente vendia um cropped hoje, amanhã uma calça, só guardava o dinheiro quando era pagamento em dinheiro ou em cartão, caía na conta, mas aquele dinheiro, como foi dito, a gente usava e não sabia, não tinha noção nem mesmo que era o que os clientes mais gostavam. E não façam isso, gente, de verdade, não façam isso. Se vocês tiverem condições de comprar um sistema para deixar a loja de vocês mais organizada, comprem. Vale muito a pena. Eu antes não tinha essa visão, eu antes não fazia dessa forma e me arrependo muito disso, porque é tão bom você ver as coisas todas organizadinhas no seu devido lugar. E é isso que faz com que nossa empresa consiga dar mais um passo. E se vocês não tiverem o dinheiro ainda de comprar um sistema, porque quando a gente está começando, nós temos que ter dinheiro para tantas coisas, inclusive o principal, que é comprar mercadoria, e acaba deixando outras coisas de lado. Mas isso é uma coisa muito importante, é uma das coisas que vai ajudar muito para que sua empresa cresça, é o gerenciamento.
Mas se não tiver condições ainda, vocês podem estar fazendo isso no caderninho, pegar, anotar tudo que está vendendo, o que saiu, o que entrou, como é que funciona, como é que está sendo feito aquilo na loja de vocês. É preciso a gente ter pelo menos a noção das coisas que entram, que saem de nossa empresa. Outro erro também que a gente cometeu foi o erro da procrastinação. Nós pagávamos aluguel na época, a gente tinha um custo com aquele aluguel, só que a gente achava que, como a gente foi com o sonho, a gente sempre teve um gosto assim que na nossa região as pessoas elogiavam muito. Só que assim, não é porque você tem um bom gosto que você vai vender, não é dessa forma que funciona. Se você sabe fazer aquela coisa, mostre para seu cliente que você sabe. A gente não. A gente, quando entrou para a loja, o ponto, né, na nossa primeira loja em Vilas, que era o lugar onde era a loja, nós só entramos, não fazia nenhum tipo de conteúdo, não mostrava nada aos clientes. Às vezes, na semana de 7 dias, 1 ou 2 era postado alguma coisa nos stories, que isso não é legal, gente. Isso não é legal. Sua audiência não vai se identificar com você. Você pode ter o melhor produto. Se você não fizer com que eles queiram aquilo, eles não vão comprar de você. Eles vão comprar do seu concorrente que esteja fazendo aquilo. Então, gente, não cometa esse erro que nós cometemos, você não precisa cometer. Não façam isso. Se vocês têm um produto, divulgue o produto, tire foto, poste as fotos. Se você não quiser fazer em você, que era também um receio que a gente tinha, a gente não queria aparecer, ser a cara da nossa marca. Uma outra pessoa, você pode contratar alguém, um influenciador, alguém para falar da sua marca. Se você não tiver a condição de contratar uma pessoa, você pode chamar aquela sua amiga que gosta de tirar foto. Nós sempre temos, no nosso meio, sempre temos alguém que gosta de tirar foto. E o quarto erro, se eu não me engano é o quarto erro, foi o erro de pagar aluguel sem ter condições de pagar aquele aluguel. Ah, mas como assim sem condições de pagar aquele aluguel? Quando nós entramos para a loja, já foi dita a história, tem até um vídeo aí no canal, explicando como foi que entramos, como foi que abrimos nossa primeira loja. Quando isso aconteceu, nós fomos impulsionadas pelo sonho. Nós só tínhamos o sonho e no momento estava com um dinheiro que não era 100% da loja, não era aquele dinheiro, não era da loja. Nós fomos e abrimos a loja, mas a loja não tinha condições de se manter com aluguel. No primeiro mês, a gente pagou um mês, não entramos naquele mês porque não tínhamos mercadoria para aquilo. A gente só pagou e ficou lá passando um mês e chegando a data de pagar novamente e a gente só estava ali com a garantia do ponto. Nós entramos para o ponto, nós compramos as roupas e colocamos no ponto. Só que aí já tinha perdido aquele mês passado, então a gente tinha que pagar novamente o mês. E aí o dinheiro que tínhamos em mãos, a gente já tinha comprado mercadoria, só tinha uma besteirinha ali que era uma reserva para caso acontecesse, era passagem, porque a loja não era em nosso bairro, a loja era em um bairro vizinho, precisava, às vezes eu saía mais cedo para abrir a loja, não tinha um almoço, então a gente pagava, comprava um almoço para se alimentar, né? E foi assim que estava acontecendo, a gente sem nenhum tipo de direção, foi fazendo. Às vezes, não tinha dias que a gente não vendia nada. E aí os dias passando e o aluguel correndo. Só que daí deu pra gente seguir até um ano. Deu pra gente seguir um ano de loja dessa forma. Teve um mês, deixa eu contar pra vocês, teve um mês que no mês todo a loja vendeu R$60. R$60 para tirar um aluguel que na época era R$500, era muito, a gente tinha que tirar de outro jeito. Nossa vida se tornou
um inferno por conta disso. Nós pegávamos dinheiro de cartão para poder pagar, pegávamos dinheiro da mão de alguém emprestado para poder pagar e foi só se embolando, até que chegou o ponto da gente decidir. Foi com muita tristeza, com muita dor no coração de verdade, que nós decidimos fechar nossa loja, porque não tinha mais condições de deixar ela aberta. Não tínhamos mais mercadoria, não tínhamos mais dinheiro para comprar mercadoria, não tínhamos mais nada, não tínhamos mais nada. Só estávamos com um sonho, querendo empurrar com a barriga, sem ter noção nenhuma do que aquilo poderia nos trazer, o prejuízo que aquilo poderia nos trazer. Então, a partir daí, quando a gente viu que não dava mais, nós decidimos fechar. Fechamos a loja, fomos tirando as coisinhas aos pouquinhos, com aquela dor no coração, uma tristeza grande por estar voltando para trás, por ter tido um retrocesso em nossa vida, porque a gente via dessa forma, a gente não enxergava, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. E essa fé que acalmava meu coração. Eu estava triste, estava com aquele sentimento triste, mas ao mesmo tempo em paz. Não sei se vocês já sentiram isso de algum jeito, algum momento na vida de vocês, mas eu estava naquele momento eu estava me sentindo assim. E foi assim. Voltamos para nossa casa, retornamos da onde começamos, que foi no quartinho com pouquíssimas peças, umas pecinhas bem pouquinhas mesmo. Eu acredito que não tinha nem 50 peças de roupa naquela época. Não tinha. Mas ainda assim voltamos. Aparecia como erro que a gente continuou cometendo, que era às vezes postava, às vezes não. Mas as pessoas da região, do nosso bairro, sabiam que a gente tinha voltado e às vezes perguntavam, né, se tinha alguma coisinha ou às vezes a gente postava algumas coisas que chegavam. Eu já falei demais aqui, mas para finalizar eu vou contar a história de como começou a nova loja. Se você estiver aí me assistindo, também teve um sonho de abrir uma loja, ou teve uma loja e fechou, ou qualquer outra coisa do tipo, não desista. Ore, peça a Deus, persista, porque uma hora vai chegar. Às vezes a gente só precisa olhar com outros olhares, às vezes a gente só precisa olhar além, sair da caixinha, de só olhar para frente, olhar para os lados. E foi assim que aconteceu. Nossos pais têm um comércio, que eu acho que eu falei no outro vídeo isso para vocês. Nossos pais têm um comércio aqui no nosso bairro. E aí esse comércio, o lugar era muito mal aproveitado, era um lugar, entre aspas, grande para o que tinha a oferecer. Vendia várias coisas, mas assim, ainda tinha um espaço. E aí, eu acredito, não lembro ao certo, que foi minha irmã que olhou e viu e falou assim: vamos fazer a loja aqui. Ela me mostrou uma possibilidade de fechar algumas paredes ali e abrir ali a loja. Na hora eu não quis muito, eu já estava um pouco chateada, estava sem perspectiva nenhuma em relação à loja, mas ainda assim eu vi e continuei a pensar. Fiquei pensando sobre aquela possibilidade, mas sem querer muito, porque eu tinha uma certa restrição de abrir a loja aqui no meu bairro por conta de um histórico que já tinha vindo antes em relação a fiado, em relação a várias coisinhas que a gente tomou prejuízo muito grande com essa de fiado e tal. Eu tinha ainda esse preconceito. Mas enfim, resolvi pensar. E aí, como eu vendia as roupas no quarto e muitas pessoas me perguntavam em relação à loja, as roupas, na verdade, eu decidi arriscar. Eu tava com dinheiro na mão, na época, um dinheirinho um dinheirinho que eu tinha de um ponto de caixa. Não sei se aí na região de vocês tem isso, mas aqui tem ponto de caixa, enfim. Não vou entrar muito em detalhe para não ficar muito longo. E aí tinha aquele dinheiro e decidi abrir a loja.
fechar as paredes para iniciar a loja. Foi isso que eu fiz. Dei o dinheiro ao meu pai, ele contratou uma pessoa para que essa pessoa fizesse. Aí essa pessoa fez as paredes e tal. Depois comprei o piso, coloquei o piso e abri a loja. Abri, gente, com pouquíssimas peças. Pouquíssimas peças. Eu vou procurar uma foto e vou deixar aí para vocês verem o dia que a gente abriu a nossa loja aqui. Mas vocês acham que eu fiquei triste com isso? Não, fiquei feliz, fiquei com meu coração. Aquela sensação como se fosse novamente a primeira vez que eu estivesse fazendo aquilo. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E grata a Deus. Só que nessa de abrir a loja, eu tive que mudar algumas políticas da loja em relação principalmente a fiado, para que não houvesse novamente aquele desgaste que já tinha tido outra vez, bem no passado, eu já tinha tido e foi maravilhoso. Gente, a loja nunca tinha vendido tanto como vendeu no primeiro dia. Eu não falo, não foi nada assim fora do normal. Foi uma coisa que nem na minha primeira inauguração tinha acontecido isso. Eu vendi sem me preocupar com pagar aluguel, sem me preocupar com nada fora do normal, coisas que eu me preocupava antes. Então, às vezes a gente, como eu falei, às vezes as coisas estão em nossa frente, só precisamos olhar com outros olhares, sair daquela visão de só olhar ali, sem ver os lados. Quando eu abri a loja aqui, antes de abrir, eu tava muito com isso, que pra mim só serviria se fosse em outro lugar, que só ficaria bom se fosse em outro lugar. E não é assim, gente. Às vezes precisamos iniciar. Não estou dizendo que vocês precisam ficar só ali, mas às vezes nós precisamos começar com o que a gente tem. Se você tem um quartinho, comece no quartinho. Se você tem um ponto comercial, comece no ponto comercial. Queira crescer, mas não faça isso de só achar que só vai ser bom quando tiver aquilo, porque isso, a gente fazendo isso só nos atrasa nossos sonhos, atrasa as coisas que tem para acontecer em nossas vidas. Eu lembro que quando eu abri a loja aqui, aquele sentimento, né, de não querer muito, já tinha passado mais, eu já estava mais animada, já estava buscando algumas coisas de inspiração, de decoração para fazer, porque eu gosto de fazer as coisas com um caprichozinho. Nem tudo sai na hora como eu quero, mas eu não deixo de fazer por isso. Eu coloquei uma frase que, essa frase, eu não sabia que ia fazer tanto sentido como fez na minha vida, que foi: floresça onde Deus te plantar. Quando nossa loja fechou, não foi erros meus, mas se fosse algo para ser ali, Deus ia dar um jeito, Deus ia fazer acontecer, Deus ia abrir uma porta para que nós continuássemos ali. E não foi isso que aconteceu. Nós voltamos, nós damos um passo para trás para dar dois para frente. Nós voltamos, abrimos nossa loja no nosso bairro e foi um sucesso. Graças a Deus está sendo uma bênção na minha vida. Busco, almejo coisas maiores, mas no momento é o que eu tenho. E não vai ser isso que vai me parar. Não vai ser porque eu voltei, não vai ser porque eu ainda não estou onde eu quero estar, que vai me deixar parar. É isso. A mensagem que eu tenho hoje para vocês é: faça com o que vocês têm. Comece de onde você está. E tudo vai dar certo. Na hora certa, tudo vai dar certo. O caminho é dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo de vocês, comece com o que vocês têm, não espere ter um melhor celular, não espere ter
as melhores coisas, porque a gente sempre almeja coisas em nossas vidas, a gente sempre quer uma coisa melhor. Então não espere, comece que as outras coisas chegarão. Para finalizar o vídeo, foi esse meu recado, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. E em breve terá vários vídeos novos. Eu vou mostrar a loja atual, a nossa loja aqui no nosso bairro. Eu vou mostrar como é que ficou. E um beijo e até o próximo.